Fala galera, sejam bem-vindas à live de número 4. Essa é a live da Mari e aqui eu ajudo professoras a fazerem jogos e atividades ainda mais interativos utilizando o PowerPoint. E sabe da melhor? Tudo isso para deixar os alunos com um brilho nos olhos. E olha só, assim como eu já disse na live anterior, que foi a live de número 3, essa eu estou deixando gravada. Geralmente a gente faz essas lives ao vivo, mas como estamos nos aproximando das festas de final de ano, eu decidi deixar gravado para vocês. Afinal, nosso compromisso é toda semana, terça e quinta, às 20 horas. Então, essa live é para o dia 24 de dezembro. É isso aí, galera. Véspera de Natal e nós estamos aqui firmes e fortes. E olha só, hoje nós vamos falar sobre o jogo Batalha dos Números. E é o seguinte, eu quero que a cada vez que vocês forem assistindo, se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, é só vocês deixarem aí nos comentários para mim, porque aí sim depois eu consigo ler, mesmo eu não estando ao vivo, eu quero ter essa interação com vocês, tá bem? Me digam se vocês já conheciam o jogo, se já utilizaram e o que vocês estão achando da ideia que eu vou propor aqui na nossa live de hoje, combinado? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Primeiro eu vou diminuir o meu tamanho, só um minutinho. Vamos lá. E agora sim, vocês estarão vendo a minha tela. Ótimo. Muito bem. E olha só. Então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre a Batalha dos Números. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? Aqui no meu canal eu ensino a fazer os jogos, ensino a fazer as atividades, dou dicas de propostas de aula, mas o mais importante é que você pense o que isso tem a ver com a sua turma. Não adianta simplesmente você pegar a dica que eu dou aqui e aplicar na sua sala do mesmo jeito. Você precisa saber o que as crianças já sabem, o que elas precisam aprender, qual é o objetivo de você estar aplicando essa atividade, o que você quer que a criança aprenda e em que contexto vou utilizar esse jogo. Outra coisa que também é super importante é averiguar o que elas já sabem, né? Estabelecer metas, enfim, a gente não pode simplesmente pegar e aplicar essa atividade. E eu vou explicar para vocês primeiro qual foi a minha ideia para trazer esse jogo para vocês. Eu já havia, as pessoas que me acompanham no Instagram, né, o mariana.professora, sabem que eu estou acompanhando um priminho meu, inclusive aí essas imagens foram autorizadas pela mãe dele. A gente tem feito várias intervenções pedagógicas para poder auxiliar. O que acontece? Não sei se vocês sabem, né? Mas o meu pai, no mês de novembro, ele faleceu. E aí, essa minha prima ajudou muito no processo de cuidado com ele. Então, para retribuir, uma frase que eu aprendi, gratidão, a gente retribui com gratidão, eu estou fazendo várias intervenções pedagógicas com esse meu priminho. E aí eu quis trazer para vocês como foi a aplicação presencial desse jogo e depois eu tentei trazer a ideia do presencial para o online. Afinal de contas, a gente não pode simplesmente ignorar o que a gente tem no presencial. Então, eu tentei pegar o que era de mais importante dessa atividade e trouxe para o online. Qual foi a aplicação presencial? Primeiro, ele viu as cartas, né? Eu fui averiguar se ele reconhecia os números, então ele consegue reconhecer os números de 1 a 10. Ele percebeu que nas cartinhas tinham a quantidade de desenhos que tinham na cartinha representavam um número, né? Então, ele contava, aí primeiro eu deixei ele explorar o material, enfim. E aí, como funcionava o jogo no presencial? Ele ficava com um baralho de 1 a 10 e eu ficava também com um baralho de 1 a 10. Então, eram 2 baralhos, tá bem? Eu ficava com um baralho e ele com outro. E aí, a gente batalhava. Quando eu falava 1, 2, 3 e já, a gente fazia um montinho com as cartas. E quando eu falava o já, a gente virava a primeira carta. E aí, a gente comparava. Aquele que ficava com a maior, que tirava o maior número, ficava com as 2 cartas, tá bom? Então, no final ganhava quem ficava com todas as cartas do adversário.
Deu para compreender? Então, repetindo, um baralho para mim, um baralho para ele. A gente fazia um montinho. Quando eu falava o já, a gente virava a carta e aí aquele que tirava o maior número ficava com as duas cartas. Perdia quem ficava sem as cartas e ganhava quem ficava com todas as cartas, tá bem? Esse é o jeito da aplicação presencial. Pensando no trabalho com os números e a relação com a quantidade, eu tentei trazer isso para o online. É claro que eu tive que fazer algumas adaptações no jogo, porque, afinal de contas, é online. Então, olha só, o que eu pensei. Aqui embaixo, como começaria, né? Primeiro, vocês explicariam para as crianças que o jogo é Batalha dos Números. E aí, como funcionaria? Vocês teriam que fazer de 2 em 2 jogadores. Na verdade, vocês podem até fazer de mais, mas pela proporção aqui dentro do slide, eu achei que o ideal são 2 jogadores. Debaixo dessas cores, a gente tem 10 cartas, tá bom? Então, são 10 cartas de 1 a 10. Elas estão com o número, a escrita do nome do número e também a quantidade representada, tá? Então, tem imagens que representam essa quantidade. Como esse jogo seria aplicado de forma online? Primeiro, começamos com 2 jogadores. Então, você denomina uma criança jogador 1, a outra criança jogador 2. Aqui, você também pode utilizar os nomes dos alunos, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, como funcionaria? Então, começaria com o jogador 1, escolhe uma cor, jogador 1. Aí, ele vai e escolhe, vamos pôr aqui o rosa. Ah, que número você tirou? O 9. E aqui a gente tem 3 formas da criança conseguir reconhecer o número, o nome do número e a quantidade de objetos. Se você achou que está pequenininho, você clica com o botão direito, amplia e clica aqui para a criança conseguir reconhecer. Ela conseguiu contar, conseguiu reconhecer o número, você aperta ESC, que a tela do PowerPoint volta para trás. E agora é a vez do jogador 2. Bom, jogador 2, escolhe uma cor. Ah, eu quero roxo. Então, o jogador 1 tirou o número 9 e o jogador 2 tirou o número 1. Qual é o maior número? Aí você pergunta para as crianças, daí elas vão responder, é o número 9. Muito bem, é o número 9. Então, a gente vai clicar em cima das cartas, elas vão sumir. A gente vai clicar no jogador 1, né, que tirou o número 9, e o jogador 2 não marcou pontos. Então, olha lá, apareceu a bolinha para a marcação dos pontos do jogador 1. Então, vamos lá. Jogador 1, escolhe uma carta, verde. Jogador 2, eu quero o amarelo. Olha lá, o jogador 1 tirou o número 5 e o jogador 2 tirou o número 10. Qual é o maior número? 10, exatamente. Então, a gente clica nas cartas, elas vão sumir e a gente marca um ponto para o jogador 2. Vamos lá, próximo jogador 1, marrom. Preto. Então, qual número é maior? 8 ou 6? O 8 é maior, muito bem. Então, tiramos e o jogador 1 marca mais um ponto. E assim, a gente vai fazendo. Então, vermelho e azul, por exemplo. O jogador 1 escolheu o vermelho, o jogador 2 o azul. Qual é maior, 7 ou 2? O 7, muito bem. Então, o jogador 1 marcou mais um ponto. E, por último, o jogador 1 escolheu o cinza e o jogador 2 escolheu o azul piscina, né, eu acho. Então, qual número é maior? 4, muito bem. Então, e aí, gente, quantos pontos fez o jogador 1? 3 pontos. E o jogador 2? 2 pontos. Quantos pontos a mais fez o jogador 1, se vocês quiserem perguntar? E aí, o PowerPoint tem um recurso bem bacana, se você clicar aqui nesse ícone, olha, aparece isso aqui, ó, apontadora laser, caneta e marca-texto. E aí, quantos pontos a mais fez o jogador 1? Fez um ponto a mais, muito bem. Enfim, você pode fazer várias explorações aí. Se eu somar o total de pontos dessa atividade, quantos pontos os 2 jogadores fizeram juntos, por exemplo? 1, 2, 3, 4, 5. Enfim. E aí, a segunda parte dessa atividade eu coloquei as cartas do mesmo jeito que elas estavam aqui de baixo, eu coloquei elas aqui, tá? Elas estão fora de ordem. E aí, a gente vai trabalhar com as crianças a ordem do menor para o maior. Então, nós vamos ter que organizar essa sequência de 1 até 10. Então, vamos lá, gente. Qual é o primeiro número? É o número 1. Então, eu vou clicar em cima dele. Só um minutinho.
Então, eu vou clicar em cima do número 1 e ela vai para a posição. Depois do 1, qual é o número? 2. Depois do 2, 3. E depois do 3, 4. E assim a gente vai fazendo. 5, 6, 7, 8, 9 e, por último, o número 10. E aí, vocês podem explorar, depois pedir para fazer, por exemplo, da maior para menor. Enfim, fica aí a critério de vocês. E aí, gostaram? Vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam. E agora a gente vai fazer o seguinte, deixe eu tirar minha captura de tela aqui, só um minutinho. Vou me colocar maior. Quais são os próximos passos da nossa live de hoje? Eu vou ensinar como fazer o passo a passo desse jogo, tá bem? E uma coisa que é muito importante, eu falei no início, mas eu não sei se eu completei meu raciocínio. A gente tem várias possibilidades de jogos no presencial, várias possibilidades de jogos. Mas não é porque nós passamos para o ensino remoto que precisamos excluir tudo aquilo que está no presencial. Se vocês conseguem aprender a mexer no PowerPoint, a gente consegue trazer várias coisas interessantes que a gente já tem construído no presencial para o online. Tá bom? Então, é isso que eu estou aqui ensinando para vocês. Eu estou ajudando vocês a pegarem ideias que a gente já tem no presencial, a passar para o online e a aproveitar para desenvolver o que as crianças precisam desenvolver. Afinal, a gente não pode ficar parado, não é mesmo? E a gente só aprende colocando a mão na massa. Então, agora vai ser a hora da gente colocar a mão na massa. Vamos lá. Eu vou colocar, então, aqui de novo a minha captura de tela. Eu vou me colocar menorzinha aqui para vocês. Ótimo. E vou beber uma água também, só um minutinho. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um slide em branco e a gente vai começar. Olha só, o que a gente tem que fazer? Eu vou explicar primeiro para vocês. Essa carta que está aqui atrás, eu fiz num programa que não foi dentro do PowerPoint, mas ela é bem simples de ser feita aqui no PowerPoint, tá? O que vocês podem fazer? Vocês vão inserir formas e vão pegar aqui o retângulo. Então, vocês abrem aí um retângulo. Eu vou fazer só essa primeira para vocês entenderem e depois vou utilizar as minhas que já estão prontas, tá bem? Então, olha só. O preenchimento da forma, vocês colocam sem preenchimento. O contorno da forma aumenta um pouquinho a espessura. Aí, para inserir o texto aqui, formas, eu vou colocar aqui, então, o número 1. Vou pôr Arial e vou aumentar um pouquinho aqui. Vou pôr negrito e S. Vou posicionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar aqui a palavra número 1. Vou centralizar. Posso abrir mais um pouquinho a carta e vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer se vocês forem construir as cartas aqui no PowerPoint, tá? Precisam seguir esse passo a passo, porque senão vai dar errado na hora de colocar as animações, tá bem? Então, olha só, vou pegar aqui o Google. Bem. Bola, PNG. Imagens. Ah, não, já tem uma imagem aqui. Eu vou inserir do meu computador mesmo. Inserir imagem. Ótimo. Aqui, ó, peguei a bola, inseri. O que vai acontecer aqui? Como aquelas minhas cartas, elas são em imagem já prontinhas, porque eu fiz em outro programa, elas não têm problema nenhum, tá? Elas estão aqui, ó, tá tudo fixo. O número 5, a palavra 5 e os desenhos das maçãs. Só que o que acontece quando a gente faz aqui no PowerPoint? Olha só, se eu arrasto essa forma aqui, ó, só,
ela vai deixar para trás o número 1, a palavra 1 e o desenho da bola. Olha o que acontece se eu colocar uma animação, vamos supor aqui de saída, vamos pôr aqui, ó, mais efeitos de saída, desaparecer. Ok. Se eu colocar uma animação de saída somente sobre esse retângulo, o que vai acontecer? Só ele vai sumir, e não é isso que eu quero. Eu quero que suma o número 1, a palavra 1 e a bola. O que vocês vão ter que fazer se forem construir as cartinhas pelo PowerPoint? Vocês vão selecionar tudo isso, clica com o mouse no retângulo, aperta Shift, aperta número 1, palavra 1 e bola. Clica com o botão clica com o botão direito e aperta agrupar. E aí, olha o que aconteceu. A cartinha virou uma só, tá bom? E aí, a gente não vai ter mais problema. Olha, adicionar animação, mais efeitos de saída, desaparecer, ok. Olha o que acontece agora. Ela desaparece inteira. Então, se você for construir as cartinhas de 1 até 10 no PowerPoint, vocês precisam seguir esse passo a passo, senão vai dar errado, tá bom? Eu vou utilizar as minhas cartinhas que já estão prontas. Como eu vou fazer? Eu vou vir em inserir imagens desse dispositivo e vou pegar todas as minhas cartinhas aqui. Elas vão ser posicionadas aqui, desse tamanho grandão, e eu vou só verificar qual é o tamanho que eu usei aqui, 7,61. Ótimo. Vou colocar, então, todas do mesmo tamanho. Ah, agora eu caí. Ó, tá ficando no 7, mas também não tem problema não. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar fora de ordem os números, porque o que acontece? Se você colocar aqui de 1 até 10, as crianças, pode ser que uma hora elas saquem que os números estão na ordem, então isso vai facilitar para a criança que perceber, ela sempre escolher o maior. Então, vocês vão colocar fora de ordem. Aí, uma coisa, vamos supor que você tem 10 alunos, você vai fazer 10 combinações desse aqui diferente, tá? Para as cartas que estão escondidas. Para as cartas que estão escondidas, tá bem? Então, 10 combinações, tá? Vamos fazer, embaralhar as cartas de 10 maneiras diferentes. Ou dependendo da quantidade de alunos que vocês tiverem. Então, organiza as cartas. Se vocês fizerem o passo anterior, que é agrupar, vocês vão conseguir movimentar bem facilmente as cartas, porque elas vão ter virado uma imagem, então não tem problema nenhum. Ótimo. Vai posicionando. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Como eu fiz para inserir esses retângulos coloridos? Ah, tá, não. Antes de inserir os retângulos coloridos, como eu fiz para esses números desaparecerem ao serem clicados? Então, vocês lembram aqui, ó? Quando a gente clica em cima, some o retângulo colorido, depois a gente clica na cartinha, some a cartinha. Como eu fiz para a cartinha sumir ao meu clique? É bem simples, eu vou vir aqui ó, em animações, seleciono a cartinha, adicionar animação, mais efeitos de saída e vou colocar desaparecer e aperto OK. Só o que acontece? Observem o seguinte, eu vou colocar aqui também uma animação de saída, que é a mesma, que é desaparecer. Vou colocar nessas duas. O que vai acontecer? Vocês vão observar que se eu clicar aqui na carta número 1, o que vai sumir primeiro é essa carta que eu coloquei a primeira animação, tá? Então, o que acontece? A gente precisa editar o clique aqui. Vocês vão na página inicial, selecionar e vão abrir o painel de seleção. O que vai acontecer? E também vão deixar aqui a aba animações clicada. Então, painel de seleção aberto e a aba animações também aberta. Essa imagem aqui é a imagem 18. Então, a gente vai clicar nesse efeito, disparar ao clicar em imagem 18. Aqui é a mesma coisa, essa é a imagem 8, então,
disparar ao clicar em imagem 8. E vamos colocar a animação, opa, não pode ser animação de entrada, tem que ser a de saída, para quando a gente clicar a carta sair. Então, cadê o desaparecer? Desaparecer. Essa aqui é a imagem 26, disparar ao clicar em imagem 26. Animação de desaparecer. Essa aqui é a imagem 16, disparar ao clicar em imagem 16. Essa aqui é a imagem 12, vamos pôr para desaparecer. Disparar ao clicar em, eu esqueci o nome dela, 12. Disparar ao clicar em imagem 12. Desaparecer. Essa é a imagem 10. Disparar ao clicar em imagem 10. Essa aqui é a imagem 22. Então, vamos pôr para desaparecer. E disparar ao clicar em, acho que é 22, isso. Disparar, opa. Disparar ao clicar em imagem 22. Ótimo. E assim a gente vai repetindo até o final das cartas. Ah, e o que é interessante aqui também? Você pode fazer isso com várias sequências, não precisa ser só do 1 até o 10, tá? Então, disparar ao clicar em imagem 14. Desaparecer. Disparar, essa aqui é a imagem 20. Disparar ao clicar em imagem 20. Adicionar animação, mais efeitos de saída, desaparecer. E essa é a imagem 24. Disparar ao clicar em imagem 24. Ótimo. Então, olha só o que acontece. Eu posso clicar aleatoriamente que a carta que eu estou selecionando é que vai sumir, tá bom? Então, vencemos a primeira parte. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar os retângulos coloridos, tá bem? Como eu coloco os retângulos coloridos? Eu venho em inserir formas, pego o retângulo, abro em cima do número e ele está aí. O que eu vou fazer? Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui em cima e agora eu vou trocar só a cor, contorno da forma. E aí, ó, contorno não, contorno é sem contorno. E eu vou trocando o preenchimento da forma, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V. E vou trocando agora só o preenchimento, tá bem? Olha lá, preenchimento da forma. E você vai colocando na ordem que você quiser as cores. Eu estou colocando diferente do jogo original, mas não tem problema nenhum, tá? Porque isso aí não vai influenciar. Então, preenchimento da forma, preto, Ctrl C, Ctrl V. E assim você vai fazendo até o final. Amarelinho. Ctrl C, Ctrl V. Preenchimento da forma. Vamos lá. Vamos ter que ir em mais cores de preenchimento. Estão muito próximas, né? Vamos pôr um roxinho? Sim, melhorou. Eu vou trazer essa para cá, para não ficar muito próxima. Vou colocar um verde. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Um cinza. Ctrl C, Ctrl V e pôr um marrom. Tchutchuru. E agora o marronzinho. Um laranja meio marrom, né? Enfim. Ah, uma coisa legal também é que aqui a gente pode trabalhar as cores, né? Com as crianças também. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai inserir, eu vou ensinar. Agora eu vou ensinar como vocês vão fazer também o retângulo das cores sumirem. E adivinha? É o mesmo passo a passo das cartinhas. Então, eu vou pôr aqui, ó, a animação, que tem que ser de saída para ele desaparecer. Ó, essa animação que está aparecendo aqui é a animação da cartinha que está por baixo. Agora, a gente vai pôr uma animação de saída
nessa cartinha que é o retângulo. E olha só, tá ali de baixo, peraí, só um minuto. Aqui, ó, essa é a animação 1, que é a que está em cima do retângulo porque ela não foi editada. Quando ela é editada, ela fica com esse raiozinho. Esse retângulo é o retângulo 27, então, disparar ao clicar em retângulo 27. Vou colocar a animação em todo, seguindo o mesmo passo a passo. Ó, se ficar escondido ali atrás, vocês tiram o retângulo aqui para o ladinho, é o retângulo 28, disparar ao clicar em retângulo 28 e depois posiciona ele lá em cima de novo, tá? Se o númerozinho da animação sumir, é só vocês fazerem isso. Tira de cima e posiciona outra vez. Então, desaparecer. Olha lá, tá vendo? Tá ficando escondido atrás do raiozinho. Então, é só você... Aí, ó, também clicou em cima, ele foi pra frente também, ó. Vamos ver. Se não fizer isso, você traz pro lado. É bem simples, retângulo 29. Disparar ao clicar em retângulo 29. Posiciona lá de novo. Nada muito grave. Tudo dá para ser entendido aqui. Então, desaparecer. Esse é o retângulo 30. Disparar ao clicar em retângulo 30. Ótimo. Agora aqui a mesma coisa. Desaparecer. Esse é o retângulo 31. Disparar ao clicar em retângulo 31. Gente, me digam aí nos comentários da live se vocês estão gostando, se acharam a ideia interessante, se estão tendo dificuldade de fazer, se estão com alguma dúvida, tá bom? Isso tudo é importante para eu saber. Depois eu vou responder os comentários de vocês. Disparar ao clicar em retângulo 32. O legal é se vocês forem assistindo a live e fazendo passo a passo, tá? Isso ajuda muito. Aqui, desaparecer. Esse é o retângulo 34. Disparar ao clicar em retângulo 34. Então, desaparecer. Esse aqui é o 35. Disparar ao clicar em retângulo 35. Estamos quase lá. Desaparecer. Esse é o retângulo 36. Disparar ao clicar em retângulo 36. E por último, 33. Animação de saída, desaparecer. Disparar ao clicar em retângulo 33. Ótimo. Então, já editamos todos os disparos. O que a gente vai fazer agora? Observem aí, ó. Vou clicar. Se tiver um pouquinho fora da carta, vocês vão consertando aí, tá, pessoal? Acho que faltou eu crescer um pouquinho o retângulo colorido para tampar a cartinha. Isso vocês vão editando aí para mim, tá? Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho. 7,2 eu vou colocar. Ó, vou selecionar todos os coloridos aqui e vou aumentar um pouquinho. Vou colocar 7,2. Ótimo. E vou pôr aqui 4,5. Assim eu acredito que pronto. Muito bem. Agora, eu vou ensinar o que vocês precisam fazer para marcar os pontos dos jogadores. Então, a gente vai vir aqui, ó, em inserir. Eu vou pegar o Word Art e vou pegar essa letra aqui. Vou pôr jogador 1. Vou clicar 2 vezes, colocar Arial e vou diminuir um pouquinho aqui. Isso, jogador 1. Ctrl C, Ctrl V. E jogador 2. Vou colocar uma linha aqui
para separar. Posso colocar essa linha aqui para mostrar que a área das cartas é de todo mundo e que aqui é só para a gente marcar o placar. E agora a gente faz o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar 10 bolinhas para cada jogador aqui. Ah, Mari, mas eu não quero que apareçam 10 pontos para todo mundo. Não é isso que vai acontecer. Esse é o tchan. Olha só. A gente vai por 10 porque um jogador pode dar o azar de perder toda hora e fazer 10 pontos, não é? Como a gente não sabe quantos pontos cada jogador vai fazer, a gente vai por 10 para os dois jogadores. E aí vocês vão ver como que eu consegui fazer para que só a quantidade de pontos que o jogador fez apareça. É bem simples também, tá? Então, olha só. Vou pôr 5 em cima e 5 embaixo. Opa! Ctrl+C, Ctrl+V. Ótimo. A gente vai colocar agora a animação para aparecer os pontos, porque a gente quer que os pontos dos jogadores apareçam, surjam, à medida que a gente clicar na palavra jogador ou na palavra do nome da criança também pode ser. Vamos colocando as animações de aparecer. Agora, a gente vai selecionar todas as elipses aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, para colocar para o jogador 2. Ótimo. Olha só o que acontece. Se a gente for clicando aqui, ó, por exemplo, vamos imaginar que eu quero marcar um ponto para o jogador 2. Se eu clicar no jogador 2, não vai aparecer os pontos para ele porque eu não editei as animações. Elas vão aparecer na ordem. O que vocês precisam fazer para a pontuação aparecer quando você clicar no nome do jogador 1? É simples. A palavra jogador 1 é, vamos ver aqui, o retângulo 37, tá vendo? Eu cliquei aqui em cima dele, o nome dele é retângulo 37. Então, eu quero que essas animações aqui apareçam apenas quando eu clicar no retângulo 37. Então, disparar ao clicar em retângulo 37 e eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras. Disparar ao clicar em retângulo 37 e vou fazendo assim ao longo de todas as pontuações. Disparar ao clicar em retângulo 37. Pode ser que o seu não tenha esse nome, por isso que você tem que deixar o painel de seleção aberto para você ir verificando os nomes. Disparar ao clicar em retângulo 37. Disparar ao clicar em retângulo 37 e vai fazendo a mesma coisa. Disparar ao clicar em retângulo 37. Vão deixando nos comentários aí se vocês estão conseguindo fazer, se está dando certo, se estão gostando. Olha só o que acontece agora, ó. Eu clico no jogador 1, só vai aparecer o ponto se eu clicar no nome dele. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o jogador 2, que é o retângulo 38. Agora, a gente vai pôr o disparo no retângulo 38. Gente, o PowerPoint está pesado, por isso que está dando essas travadinhas, tá bom? Olha lá, ó. Disparar ao clicar em retângulo 38. Disparar ao clicar em retângulo 38. E vai fazendo a mesma coisa em todos os pontos do jogador 2. Disparar ao clicar em retângulo 38. E assim vocês vão fazendo. Disparar ao clicar em retângulo 38.
já estamos quase concluindo essa primeira parte da proposta, tá? Depois eu vou ensinar a próxima. Disparar ao clicar em retângulo 38 e disparar ao clicar em retângulo 38. Deixem aí nos comentários para falar, vocês vão me falar se vocês conseguiram, tá? E olha só o que acontece agora. Jogador 1 escolhe uma carta, preto. Jogador 2, verde. Qual é maior? 8. Então, quem marcou o ponto foi o jogador 2. Tirei. Escolham a próxima carta, azul. Jogador 1. Jogador 2 escolheu roxo, então, qual é maior? 9. Jogador 2 marcou outro ponto. Opa! O que houve aqui? Tô achando que tá travando por conta do... É a última, que a última tá sem animação. Pessoal, aparecer. Vou tirar ela aqui e vou colocar o disparo de novo. Esse é o retângulo 38. Tá muito pesado o arquivo, porque como eu já fiz 2 vezes, o PowerPoint está pesado, então pode ser que ele esteja travando. O que a gente faz aqui se der erro? Apaga. Vou apagar. Vou inclusive apagar aqui os efeitos. Vocês estão percebendo que está muito pesado? Então, vou apagar e vou começar outra vez aqui. Só fazer a mesma coisa, tá? Se vocês já entenderam, é só dar uma adiantadinha aí no vídeo para essa parte, até eu fazer dar certo aqui. Sim. Eu estou repetindo o passo que eu já ensinei, porque aquela bolinha ali tá me dando trabalho. Enquanto isso, lembrem de me dizer aí nos comentários se vocês estão conseguindo fazer, se vocês querem sugerir mais algum jogo para eu fazer, tá? Ô, gente, é claro, eu tô colocando oh, apareceu, comecei a colocar de desaparecer. Professora. Pessoal, se vocês já entenderam essa parte, é só dar uma adiantadinha, tá bom? Porque ele começou a travar aqui e eu tive que apagar para fazer novamente. Só repetindo o passo a passo aqui, devagar, porque ele tá travando, porque tá pesado, porque eu já fiz 2 vezes, então são muitos comandos, né? Quero mostrar para vocês que dá certo. Já fomos 5, faltam 5. Porque os pontos eles precisam aparecer na tela, né, para a gente marcar para as crianças. Deixa eu me conferir.
Vamos ver se agora deu. Agora lá, ó. Refiz, deu certinho, tá bom? Então, vai marcando, vai clicando nas cores, depois marca o ponto, depois nas cartinhas. Primeira parte, ok, tá? Agora, a gente vai fazer a segunda parte, que é colocar em ordem as cartas. Então, eu peguei aqui do meu jogo original, tá bom? Que as cartinhas estavam fora de ordem. Eu vou duplicar isso aqui. Vou tirar os efeitos para ensinar para vocês como que a gente vai fazer. É bem simples. Primeiro, deixa eu só tirar isso aqui e aí eu vou ensinar para vocês. Primeiro, nós vamos selecionar todas as cartas juntas, tá bem? Selecionamos todas juntas. Clica com o botão direito. Peraí, não, direito não. Ô, gente, é engraçado, né? Toda hora eu fico com dificuldade aqui nesse mouse para falar esquerdo e direito. Clica com o botão direito e vai colocar enviar para trás. Colocou enviar para trás, o que vocês vão fazer agora? É simples. O número 1, ele tem que ir para essa posição aqui, né? Então, vocês vão adicionar animação, mais trajetórias de animação, diagonal para cima e para a direita. Vão pegar essa bolinha que está nessa bolinha vermelha e posicionar o sombreado aqui, ó. Então, o número 1 tem que ir para essa posição. Vejam o que vai... e a gente vai disparar ao clicar nele. Vamos abrir o painel de seleção de novo. Essa aqui é a imagem 1. Então, disparar ao clicar em imagem 1. Então, olha só o que vai acontecer. Ela vai para trás do 5. Por que ela não pode ir para frente? Porque a gente ainda tem que posicionar o 5, tá? Então, agora o número 2. Adicionar animação, mais trajetórias de animação, diagonal para cima e para a direita. Onde que é o 2? O 2, o sombreado vai ser posicionado aqui, ó. E essa imagem é a imagem 2. Então, eu vou pôr disparar ao clicar em imagem 2. Agora o 3. Adicionar animação, mais trajetórias de animação. O sombreado do 3 tem que ficar aqui. Essa é a imagem 3, então, disparar ao clicar em imagem 3. Cadê o 4? Adicionar animação, mais trajetórias de animação, diagonal para cima e para a direita. A gente vai pegar aqui. 1, 2, 3. O 4 vai ficar aqui. Essa aqui é a imagem 4. Então, disparar ao clicar em imagem 4. Agora, a gente vai pegar o 5. Adicionar animação, mais trajetórias de animação, diagonal para cima e para a direita. Vou posicionar o sombreado onde eu quero que o 5 vá parar. Disparar ao clicar em imagem 5. Agora o 6. Adicionar animação, mais trajetórias de animação. Vou puxar o sombreado para cá. Essa aqui é a imagem 6. Disparar ao clicar em imagem 6. Estamos quase acabando. 7. Adicionar animação, mais trajetórias de animação, diagonal para cima e para a direita. Arrasto o sombreado. 7. Essa é a imagem 7. Disparar ao clicar em imagem 7. Vou pegar aqui a número 8, adicionar animação, mais trajetórias de animação, diagonal para cima e para a direita. Pego a bolinha lá no sombreado, 8. E vou pôr para disparar ao clicar em imagem 8. Agora, vou clicar na imagem 9, adicionar animação. Posiciono o sombreado onde eu quero que vai. Disparar ao clicar em imagem 9 e, por último, a imagem 10. Adicionar animação, mais trajetórias, diagonal para cima e para a direita, ok. Posiciono o sombreado e coloco para disparar ao clicar em imagem 10. Olha só o que a gente pode agora. Vamos organizar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim a gente conseguiu organizar as cartinhas
na sequência. Perfeito, pessoal? Então é isso, deixe-me tirar aqui a captura da tela, vou me colocar grande aqui. Então, pessoal, por hoje é isso. E eu gostaria que vocês interagissem comigo, mesmo essa live sendo gravada. Deixem aqui nos comentários se gostaram, se estão com dúvidas, enfim, o que querem, né? O tipo de jogo que vocês querem, quem sabe eu consigo adaptar. Então, me mandem aí para a gente poder interagir. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até semana que vem. Semana que vem tem mais, tá bem? Tchau, tchau!